Dia marcado por anúncios de alianças para o segundo turno das eleições presidenciais. Romeu Zema, Cláudio Castro, Sérgio Moro e Rodrigo Garcia declaram apoio a Jair Bolsonaro. PDT embarca com Lula e Ciro Gomes diz que seguirá a posição anunciada por seu partido. O Tribunal Superior Eleitoral conclui a apuração dos votos do primeiro turno. Você acompanha agora no RB Notícias. O governador mineiro Romeu Zema declarou apoio à reeleição de Jair Bolsonaro. Essa decisão é considerada decisiva para a campanha do atual chefe do Executivo. O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, declarou apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira. Ele deu a declaração ao lado de Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro. Sabemos que em muitas coisas convergimos e em outras não. Mas é um momento em que o Brasil precisa caminhar para frente. E eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário. O político do Partido Novo declarou acreditar no crescimento do resultado de Bolsonaro em Minas Gerais. Então eu estou aqui hoje para declarar o meu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro, porque eu, mais do que ninguém, herdei uma tragédia. E não foi só o Estado, não. Perguntem aos atuais prefeitos de Uberlândia, de Pouso Alegre e outras grandes cidades do Estado que também tiveram uma gestão desastrosa do PT. Então nós estamos falando aqui de realidade. Não estamos falando aqui de versões, não. Perguntem aos 853 prefeitos de Minas, somente aos reeleitos que estiveram lá presentes em 2015, 16, 17 e 18 para saber a tragédia que nós vivemos. Romeu Zema foi reeleito governador do estado de Minas Gerais em 2 de outubro. Ele teve 56,18% dos votos válidos e governará o segundo maior colégio eleitoral do país por mais 4 anos. Alexandre Calil, do PSD, adversário direto de Zema durante toda a campanha no estado, teve 3.805.182 votos, ou seja, 35,08% dos votos válidos. Quem também esteve com Bolsonaro nesta manhã e reforçou seu apoio no segundo turno foi o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, reforçou seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que busca se manter no cargo. Eu, como sou do partido do presidente, sou apoiador do presidente, não tinha como não vir aqui e tentar me esforçar muito para o Rio ser a capital da vitória da eleição do presidente Bolsonaro. Então, presidente, mais uma vez aqui, não preciso lhe franquear o meu apoio, porque esse o senhor já tem desde sempre. Mas dizer aqui que o Rio de Janeiro vai se esmerar. Já tivemos mais de 800 mil votos de frente e agora vamos sacramentar a sua vitória, começando pelo Rio de Janeiro. Integrantes da campanha de Bolsonaro avaliam que Cláudio Castro é considerado um aliado decisivo para virar votos no Rio de Janeiro em razão de ter vencido o primeiro turno. Além disso, como está reeleito, Cláudio Castro avalia aliados de Bolsonaro pode colaborar com a campanha de forma mais efetiva. Segundo os assessores, Castro vai discutir com Bolsonaro como pode ajudar a conseguir votos e reforçar a parceria que existe desde o início da campanha. O ex-ministro, agora senador eleito, Sérgio Moro, também anunciou apoio a Bolsonaro no segundo turno. O ex-ministro Sérgio Moro, do União Brasil, anunciou nesta terça-feira que apoiará o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva. Eleito senador pelo Paraná, Moro afirma no Twitter que o ex-presidente não é uma opção eleitoral e cita acusações de corrupção contra Lula como fatores que influenciaram seu apoio. Segundo apurou o portal Poder 360, o agora senador eleito pelo Paraná telefonou na segunda-feira pela manhã para Flávio Bolsonaro, filho do presidente,
que estava com o pai dele, e na conversa, Moro e Jair Bolsonaro se reconciliaram. Moro aceitou o convite para ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro em novembro de 2018. Saiu do governo acusando o presidente de tentativa de interferir na Polícia Federal. Ficou 1 ano e 3 meses no cargo e deixou o posto em abril de 2020. Por outro lado, o PDT anunciou apoio ao petista Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente do PDT, Carlos Lupe, formalizou nesta terça-feira o apoio da sigla ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT na disputa pelo segundo turno das eleições contra Jair Bolsonaro. Tomamos uma decisão unânime, sem um voto contrário. Eu repeti isso 3 vezes, para se tivesse voto contrário, poderia registrar em ato, está gravado. A decisão de apoiar o mais próximo da gente, que é a candidatura do Lula, que eu chamo de candidatura do 12 mais 1. Foi uma decisão unânime. O apoio do PDT a Lula já estava encaminhado desde segunda, quando Lupe pediu ao PT que incorporasse no programa de governo do ex-presidente 3 propostas de Ciro. Apresentando 3 projetos que eu pessoalmente falei com a presidência do PT a vez da segunda-feira, a questão da renda mínima, que é um projeto até do Eduardo Suplicy, que o nosso Ciro aprovou e colocou no plataforma do Programa Nacional de Desenvolvimento, a renegociação da dívida do SPC e das pequenas empresas, a questão da escola e ensino integral, é claro que isso não se impõe à federação, a federação tem que liberar os recursos para que isso seja colocado nos municípios e nos estados. E hoje aprovamos também a proposta que não foi falada ainda com o PT, eu quero ser justo, mas será colocado, a questão do Código Brasileiro do Trabalho, Código Nacional do Trabalho, que para a gente é fundamental, nós somos um partido trabalhista. Na reunião de hoje, o ex-ministro do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, disse aos correligionários que o apoio crítico a Lula se traduz em pedir votos para o candidato menos pior. Pois é, e assim que a reunião executiva nacional do PDT foi realizada na tarde de hoje, Ciro Gomes fez um pronunciamento à nação e declarou apoio a Lula, seguiu o partido. O pedetista disse que a decisão foi tomada por unanimidade junto com o seu partido, o PDT. Meus amigos e minhas amigas, acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional Ampliada do PDT, em que por unanimidade nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. O pedetista lamentou a situação e disse que as 2 opções que restaram são insatisfatórias. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros 2 opções, a meu ver, insatisfatórias. Não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral, mas sim no seu absoluto fracasso da nossa democracia em construir um ambiente de oportunidades que enfrente a mais massiva crise social e econômica que humilha a esmagadora maioria do nosso povo. O posicionamento de Ciro Gomes foi muito esperado. O político aproveitou para dizer que nunca se ausentou e nunca vai se ausentar da luta pelo Brasil e que, junto com o PDT, seguirão sempre firmes. Ao contrário da campanha violenta da qual fui vítima, nunca me ausentei ou me ausentarei da luta pelo Brasil. Sempre me posicionei e me posicionarei na defesa do país contra projetos de poder que levaram o nosso povo a essa situação grave e ameaçadora. Espero que essa decisão ajude a oxigenar, temporariamente que seja, a nossa democracia. Mas se não houver a busca efetiva de novos ares, de novos instrumentos, estaremos à mercê de um respirador artificial frágil e precário, limitadíssimo no tempo e no espaço. Pelo Brasil, minha luta e a do PDT seguirão sempre firmes. Não aceitaremos imposições ou cabrechos de quem quer que seja. Ciro ainda adiantou que não aceitará qualquer cargo em eventual futuro governo. Quero estar livre ao lado da sociedade, em especial da juventude, lutando por transformações profundas, como as que propusemos durante nossa campanha. Por fim, o ex-candidato deixou um recado para o povo brasileiro. E ao povo brasileiro me dirijo. Fiquem certos de que, como sempre fiz, vou fiscalizar, acompanhar e denunciar qualquer desvio do governo que assumirá em janeiro, assim como vou seguir estudando e apresentando ideias para recuperar nosso país. Um grande, forte e agradecido abraço a todos e a todas e que Deus ilumine a nação brasileira.
E começou então a campanha para o segundo turno dos candidatos à presidência da República. O nosso comentarista Ney Gonçalves Dias apresenta um balanço das movimentações e das possíveis estratégias do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do atual ocupante do cargo, Jair Bolsonaro. Fala, Ney. Discute-se nesta segunda-feira que uma disputa mais acirrada desde 89 leva Lula e Bolsonaro ao segundo turno. O presidente Bolsonaro surpreende e contará com aliados. Hoje, por exemplo, segunda-feira, os articuladores da sua campanha já estão em contato com os governadores que foram eleitos ou reeleitos no primeiro turno e com os 14 senadores que foram eleitos pela influência do presidente Jair Bolsonaro e por 27 deputados federais. Os bolsonaristas estão mais do que otimistas com os resultados de ontem e agora jogam as suas fichas da seguinte ordem: apoio forte do governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro, que foi reeleito. Apoio ao candidato Bolsonaro, também pelo governador Zema de Minas Gerais, reeleito. E os bolsonaristas estão agora também tentando articular uma campanha que possa melhorar a situação de Bolsonaro lá no estado de Minas Gerais, onde o presidente Lula venceu o presidente da República. Esta é a linha de Bolsonaro. Na linha do PT, o que se discute hoje, já começaram os contatos, inclusive com o Baleia Rossi, é agregar o maior número de partidos possível de apoios ao segundo turno do candidato. E a seguir, Lula se reúne com coordenação de campanha e diz que PT é especialista em vitória no segundo turno. E Tribunal Superior Eleitoral conclui a apuração e divulga o resultado final da eleição. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.